Olá, boa tarde, irmã em Cristo, irmão em Cristo. Graças a Deus conseguimos chegar até aqui para passar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo quer falar comigo, quer falar com o irmão em Cristo, quer falar com a irmã em Cristo. Então Jesus Cristo vai falar assim para nós hoje, irmão. O resumo do ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensina os seus discípulos de uma maneira que jamais os discípulos deles esqueceram. Então eu vou falar por Jesus Cristo. Hoje o Jairzinho aqui é o porta-voz de Jesus Cristo. As palavras que Jesus Cristo falou há milênios de anos lá em Jerusalém, eu vou falar agora para nós vivificar a palavra do Senhor Jesus Cristo em nossos pensamentos, em nossas lembranças, nos dias de hoje. O resumo do ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou os seus discípulos e Jesus Cristo clamou dizendo a todas as pessoas. Jesus Cristo clamou ali na hora, fez uma oração. Jesus Cristo clamou dizendo, então é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então Jesus Cristo está dizendo aqui, nesta hora, nessa noite, irmã e irmão, que quem crê nele não está crendo nele, está crendo em Deus, Pai Criador do céu e da terra. E Jesus Cristo clamou dizendo, irmão e irmã, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus Cristo clama dizendo, toda a multidão, que quem vê ele, quem estiver vendo ele, está vendo o próprio Deus. Então, nós estamos vendo Deus nesse testamento sagrado, nesse testamento santo aqui, de Jesus Cristo, que eu estou proclamando para vocês. É Deus que está falando. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, todas as pessoas que estavam vendo Jesus Cristo naquela época, e quem vê Jesus Cristo nos testamentos sagrados, está vendo Deus. É Deus que está em Jesus Cristo. Diz o Senhor Jesus Cristo: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus Cristo já manifesta o poder da divindade dele, avisando a nós que o mundo é uma escuridão, o mundo é escuro, a luz do sol foi feita para clarear a escuridão da terra. Então Jesus Cristo veio como uma luz nesse mundo escuro. Jesus Cristo veio tocando em mim, tocando em você, irmã. Jesus Cristo veio tocando em você, irmão. Nessa escuridão ele vem e toca na gente. Nessa escuridão a gente olha para ver quem é. E é Jesus Cristo que nos toca. É o próprio Deus que nos toca, porque quem toca é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o próprio Deus. Deus veio em Jesus Cristo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então é o seguinte, irmão e irmã, aquele que crê em Jesus Cristo, ele não permanece nas trevas. O que é as trevas? As trevas é uma escuridão que nós temos, dentro de nós e fora de nós, que nos cobre, e nos cerca. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, nós vamos dissipar essas trevas, nós vamos dissipar elas, nós vamos tirar elas e nós vamos enxergar os caminhos que nós temos que seguir. Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor Jesus Cristo, irmã, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, diz ele, eu não o julgo.
Porque eu não vim para julgar. Ele diz que não veio para julgar. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-la. Então Jesus Cristo não veio para ficar sentado numa cadeira, numa mesa ali, ouvindo as pessoas ali, as coisas erradas, um do outro, né? E começar a dizer que isso está errado, isso está errado, aquilo está certo, aquilo está errado, aquilo está certo. Jesus Cristo não veio para sentar numa cadeira e ficar sentado numa mesa para distinguir, né, os fatos, os episódios que estão errados. Ele veio para salvar o mundo. É diferente. A pessoa faz a coisa errada, faz isso, faz aquilo errado, e Jesus Cristo vai e salva aquela pessoa. Os problemas são, né, dissolvidos, né, pela nossa aproximação em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele age assim. A manifestação divina do Senhor Jesus Cristo, ele salva nós. As coisas erradas que nós fizemos, nós não vamos fazer mais, porque nós se aproximemos de Jesus Cristo, ficamos maduros, crescemos e não vamos cometer mais erros nessa vida, nessa escuridão das trevas, né? Então Jesus Cristo veio para salvar o mundo, salvar nós, né? O mundo todo, para o mundo não explodir, e ninguém explodiu o mundo para não destruir, né, a civilização de Deus, né? Então ele veio para salvar o mundo somos nós, né? Quem me rejeita, diz o Senhor Jesus Cristo, irmão em Cristo, irmã em Cristo. O Senhor Jesus Cristo está falando nesta tarde agora, olha. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmão em Cristo, irmã em Cristo, esse testamento sagrado, é o próprio Jesus Cristo. É um mapa, é um guia para nós, é uma bússola. Então, aquele que se aproximar do trono do Senhor Santo Deus, que é a Bíblia, vai reconhecer Deus, vai reconhecer Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então as coisas erradas que nós fizer, nós estando dentro, né, da divina Bíblia, da divina palavra do Senhor Cristo, nós já vamos ter, né, a voz do Senhor Jesus Cristo já escrita, a palavra santa, já dizendo tu fez coisa errada. Está aqui, a minha palavra não diz isso para te fazer, e você fez, então você fez coisa errada. Aí nós temos que buscar em fazer coisas certas, conforme está a palavra do Senhor Jesus Cristo, Filho do nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Então quem rejeitar o Senhor, quem rejeita o Senhor Jesus Cristo e não recebe as palavras dele, tem quem o julgue. A própria palavra do Senhor Jesus Cristo. A própria Bíblia vai nos julgar que nós temos errado. E nós vamos começar a fazer as coisas certas e não vamos mais fazer as coisas erradas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ele tem proferido a palavra dele. Jesus Cristo não mandou o fulano escrever, o Beltrano escrever. Ele não mandou. Ele mesmo falou a palavra dele, né, em discursos, em pregações, e começaram, né, os da lei começaram a escrever a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra que ele proferiu, né, foi escrita, escutada pelos lábios do Senhor Jesus Cristo e escrita na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Essa palavra mesmo nos julgará. Se nós fizer algo errado, irmão em Cristo, irmã em Cristo, Jairzinho, se o Jairzinho fizer algo errado, ele, né, está na palavra do Senhor Jesus Cristo, eu vou me encontrar com Jesus Cristo na palavra dele, e nesses caminhos da palavra do Senhor Jesus Cristo eu vou encontrar Jesus Cristo e vou encontrar as coisas certas para o irmão Jairzinho fazer. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Jesus Cristo outra vez manifesta a divindade dele nos seus discursos, ele proclamando, dizendo, porque eu não tenho falado por mim mesmo. Ele não falou por ele mesmo.
mas o Pai Santo Deus, meu Pai Celestial, que me enviou ao mundo, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus Cristo manifesta agora, irmão em Cristo, irmã em Cristo, outra vez, que o Santo Deus, Pai, manifestação de Deus aqui apareceu, o Santo Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que enviou ele, outra vez ele diz que Deus enviou ele, esse Deus, Pai Celestial, me tem prescrito. Então Deus já escreveu todo, os testamentos sagrados do antigo tempo pelos profetas, para Jesus Cristo falar, já prescreveu antes, e ainda deu para Jesus Cristo, falou quando Jesus Cristo estava lá no céu, o Santo Deus falou para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava lá no céu, diante do trono dele, falou todos os evangelhos para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo falar aqui na terra. Então Jesus Cristo falou tudo o que Deus prescreveu para ele quando Jesus Cristo estava morando lá no céu. Jesus Cristo trouxe do céu os evangelhos, porque foi Deus que falou. Jesus Cristo não trouxe escrito em papel, tudo guardado na memória do Senhor Jesus Cristo. No Espírito do Senhor Jesus Cristo ele gravou, e Jesus Cristo trouxe o que Deus falou para ele, gravado no próprio Espírito dele, na memória dele, e aqui ele falou para nós os Evangelhos Santos. Deus escreveu para o Senhor Jesus Cristo o que ele tinha para dizer e o que anunciar. Então todas essas coisas que estão acontecendo agora, essas guerras que estão acontecendo em outros países, um presidente quer destruir um outro presidente, o outro presidente defende o seu país do outro presidente, um outro presidente maior interfere para não deixar um massacre grande acontecer num país inteiro. O outro presidente atenta em explodir bombas e não vai desistir. Então Jesus Cristo já falou isso. Deus já falou isso lá no céu. Deus falou isso lá no céu, que iria acontecer, essas guerras, essas bombas. E Jesus Cristo falou lá no antigo tempo, em Jerusalém, para nós. E hoje nós já sabemos que tudo isso está acontecendo porque Deus falou para Jesus Cristo, Deus prescreveu para Jesus Cristo tudo o que iria acontecer, e Jesus Cristo só falou o que iria acontecer e o que não vai acontecer também. Jesus Cristo nos falou. Jesus Cristo anunciou tudo o que iria acontecer. E sei que os seus mandamentos é a vida. E Jesus Cristo ainda diz que os mandamentos de Deus é a vida. Se nós cumprir os 10 mandamentos, o Jairzinho aqui, irmã, quanto tempo o Jairzinho está cumprindo os 10 mandamentos? Desde pequenininho, o irmão Jairzinho está cumprindo os mandamentos. Eu não sou rico, eu sou muito pobre. Mas eu cheguei até aqui, sem ferir ninguém, sem matar ninguém, sem machucar ninguém. Por quê? Porque eu aprendi num colégio de padre, eu estudei em colégio de padre, 3 anos, e aprendi coisas que hoje eu sigo praticando, que é os 10 mandamentos de Deus. O Senhor Jesus Cristo fala, ó irmão, e sei que os seus mandamentos do Santo Deus é a vida. Os mandamentos de Deus é a vida, irmão. Jesus Cristo falou aqui, Imagina, irmã em Cristo, irmão em Cristo, se o Jairzinho aqui não tivesse sido uma pessoa boa, se o irmão Jairzinho não tivesse sido um homem santo, um homem de Deus, vocês acham que eu não teria feito horrores, misérias de coisas erradas, horrores, horrendas culpas mortais? Eu teria feito se eu não estivesse com Jesus Cristo. Mas desde pequenininho eu conheço Jesus Cristo, porque a minha mãe cantava hinos de igreja para mim, falava de Jesus Cristo para mim, eu mamando no seio dela, da minha mãe. Então eu agradeço a minha mãe e meu pai, que me ensinaram a ser cristão.
Diz o Senhor Jesus Cristo, irmão e irmã, e sei que os mandamentos do meu Deus é a vida eterna. Então nós já ganhamos um prêmio, irmão. Nós já ganhamos um prêmio. Além de ser a vida, além de nós viver, envelhecer, ainda nós teremos um prêmio, a vida eterna, se nós continuar por resto de nossas vidas obedecendo o Senhor Santo Deus. Nós temos um prêmio, a vida eterna. Assim como Jesus Cristo obedeceu o Pai dele, assim como os discípulos obedeceram os pais deles, assim como os santos que anunciam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo obedeceram Deus e foram ressuscitados e ganharam esse prêmio, nós vamos também obedecer o Santo Deus para merecer esse prêmio, a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, diz o Senhor Jesus Cristo, as palavras, os relatos que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então, conforme o Espírito de Deus, aquele que apareceu para Moisés na sarça ardente, falou para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo era um anjo, lá no céu, assim como as coisas, pois, que eu falo, como o Pai Celestial Santo Deus me tem dito, assim eu falo. Então Jesus Cristo só falou e falou mesmo, falou tudo o que Deus queria falar aos humanos aqui na terra. Nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou tudo que Deus falou para Ele, não escondeu de nós. Nós agradecemos ao Espírito Santo, nós agradecemos os santos anjos por essa oportunidade de nós evangelizar hoje. Amém, irmão em Cristo. Amém, irmã em Cristo. E o Jairzinho aqui, o irmão Jairzinho agradece.